A graça e a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Aleluia. Antes de começar o louvor, vamos colocar a nossa mão no coração, fechar nossos olhos, curvar nossa cabeça, para que possamos fazer uma oração, agradecendo por este momento aqui na casa do Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento, meu Pai, te agradecemos por estar aqui, meu Pai, nesta noite, adorando e bendizendo o teu santo nome. Recebe, Deus, o nosso louvor nesta noite, que te amamos, Pai. E este louvor, meu Pai, vamos te adorar de coração, meu Pai. Vamos oferecer a Ti nesta noite o melhor, Senhor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, recebe, Pai, o nosso louvor nesta noite. Diga assim comigo: o amor de Deus é incondicional. Mais uma vez, o amor de Deus é incondicional. Vamos adorar ao Senhor. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o teu amor, sem o teu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Solta a sua voz e adore a Ele. Deus me ama. Quero ouvir a sua voz adorando ao Todo-Poderoso. Seu amor é tão grande, incondicional. Pecador, Deus me ama. Ele te ama, meu irmão. Ele te ama, minha irmã. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o teu amor, sem o teu amor, teu perdão, o que seria de nós sem o perdão desse Deus maravilhoso? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Toda igreja, solta a voz e adore a Ele. Seu amor
estava no restaurante almoçando e tinha um rapaz do meu lado. Ele estava ouvindo a minha conversa. Eu estava conversando com um irmão meu e ele estava ouvindo a conversa. E aí ele entrou na conversa e falou assim: meu amigo, olha, eu aceitei Jesus através de uma criança. Uma criança de 13 anos chegou para mim e falou: não adianta o que você está vivendo, o que você está fazendo. O amor de Deus é incondicional. Ele disse que naquele momento uma pequena palavra dessa tocou no coração dele de uma forma tão grande, mas tão grande, que ele largou a vida que ele estava nas drogas, em tudo de ruim que você pode imaginar, meu. Ele estava. E hoje ele é um homem de Deus só simplesmente porque a criança falou isso para ele. Olha, o amor de Deus é incondicional. Aleluia! Deus adore, Deus me ama. Solta a sua voz e adore a Ele. Seu amor é tão grande, É verdade, Deus, eu creio. incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. sem o teu amor eu não sou nada, Senhor. Sem o teu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? O que seria desta igreja? Deus me amou tanto que entregou seu filho É verdade. para morrer em meu lugar. Por isso declare, declare. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. E Ele está sempre de braços abertos para mim. E Ele está sempre de braços abertos para mim. Uma salva de palmas ao Deus vivo e todo-poderoso. Aleluia! Diga assim comigo: Deus, obrigado por este amor incondicional. Obrigado, Deus, por estar aqui na tua presença. Eu navegarei no oceano do Espírito,
eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Todos juntos, Espírito Santo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem sobre nós, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, adore a Ele, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei. Adore, adore, adore a Ele, ao Deus do meu amor. Eu adorarei, adore, adore, adore a Ele, igreja, ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Todos juntos. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem sobre nós, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Toda a igreja, solta a sua voz e adore. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito,
enche-me. E enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo e como em Pentecostes sobre nós, e enche-me de novo. Aí onde você está, convide o Espírito Santo para que Ele toque sua vida nesta noite. Convide o Espírito Santo com suas próprias palavras agora. Faça esse convite, faça essa oração e peça: Espírito Santo, toca a minha vida. Vem, enche-me novamente com o teu fogo, com a tua presença. Vem conduzir, vem dirigir, vem presidir. Vem tomar a direção, Espírito Santo. Conduz, Espírito Santo. Seja Senhor esta noite. E enche-me. Enche-me de novo. Espírito, Espírito, Ere canta la laba, shure canto io soterere balaba. que desce como fogo. Cantarara balaba, sure cantarara balaba, surere canto io soterere Vem balaba. como em Pentecostes. Recanto io soterere balaba, canterere balaba, sure. Recanto io soterere balaba, laba, serere, canto io soterere balaba. Ore canta laba, serere balaba. Espírito, Oh, checando io soterere balaba. como fogo. Ore em espírito, igreja, ore em espírito. Recanto io soterere balaba, laba, surere, canta la laba, serere. Recanto io soterere balaba. Recanto io soterere balaba, laba, surere balaba. Vamos, eu navegarei. Eu navegarei. Oceano do Espírito. E ali adorarei. Ao Deus do meu amor. Declare: eu navegarei mais uma vez. Eu navegarei. Oceano do Espírito. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, Declare: que desce como fogo, vem como em Pentecostes. Vem, Santo Espírito, vem e enche-me de novo. Espírito, declare: Espírito, Espírito, e desce como fogo. Vem sobre nós, vem como em Pentecostes. E enche-me de novo. Ore canta la laba, xerere canta la laba, surere canta laba. Recanto io soterere balaba, sure canta la laba, xerere. Recanto io soterere balaba. Recanto io soterere balaba.
Recando yo so terere balaba, xerecando yo so terere balaba. Recando yo so terere balaba, canterere recando yo so terere balaba. Candei cando yo so terere balaba, su cantarará balaba xerere. Santo Espírito, clamamos hoje pela ação do teu poder, que o Senhor venha hoje sobre nós e destrua hoje, Senhor, todo espírito de dúvida, todo espírito que vem para tentar, meu Deus, pôr dúvida em nós, para pôr questionamentos, meu Deus, para duvidarmos, meu Deus, da tua ação, do teu poder, da tua força, do teu amor, meu Deus, da tua presença. Meu Deus, vem com o teu poder, Espírito Santo, o poder que em nós opera, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o mesmo poder que hoje opera em nosso meio. Santo Espírito de Deus, vem hoje com o poder da ressurreição, vem com o poder de transformação, vem com o seu poder transformador, vem com o seu poder, meu Deus, que muda as circunstâncias, que muda as situações, que muda estados, meu Deus. Não importa como entramos aqui, o que importa é como vamos sair daqui, porque estamos sendo alcançados, tocados, meu Deus, estamos sendo mergulhados em tua presença, e não há ninguém que saia da tua presença da mesma forma, não há ninguém que saia da tua presença do mesmo jeito. Vem, Senhor, e manifesta teu poder, manifesta a tua glória neste lugar. O Senhor está aqui, o Senhor está neste lugar. Reconhecemos o teu poder, reconhecemos a tua soberania, a tua majestade, a tua grandeza. Reconhecemos que o Senhor é Deus no meio da igreja. O Senhor tem liberdade de agir, tens liberdade, Espírito Santo, liberdade aqui. Espírito de Deus, o Senhor tem liberdade para agir em nosso meio. Vem, Santo Espírito, vem, Santo Espírito, e desce como no dia de Pentecostes, desce como fogo, desce como fogo, Espírito Santo, desce como fogo, Espírito Santo, desce como fogo, vem, inflama a nossa vida, nos incendeia mais uma vez, faz arder em nós o teu fogo, a tua chama, mais uma vez, Santo Espírito, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez te clamamos, mais uma vez te pedimos, mais uma vez te desejamos, Santo Espírito, te queremos, Santo Espírito de Deus. Vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem sobre nós, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. só a igreja, Espírito. Vem sobre nós. E enche-me. Aplauda forte a Jesus e ao Espírito do Senhor no meio da igreja. Aplauda forte ao Senhor, a Ele a glória, somente a Ele. Vamos aplaudir forte ao Senhor. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome. Glorifica teu nome aqui. Glorifica teu nome, Jesus. Glorifica teu nome. E a presença do teu Espírito no meio da igreja. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. A Ele a glória. Graça e paz, igreja linda do Senhor. Coração felicidade na casa de Deus. Diga amém. Glória a Deus. Podeis assentar em nome de Jesus. Bom estarmos juntos na casa do Senhor
para recebermos a palavra de Deus. Amém. Esta noite, o que eu quero trazer da parte do Senhor, na verdade, não é nem um tema novo, nem, na verdade, como é que eu poderia dizer, nem é um tema novo, nem as afirmações, as verdades que vão ser ministradas aqui, não são coisas inéditas que eu nunca trouxe. Na verdade, eu vou fazer hoje aqui, mais uma vez, uma repetição. Só que hoje eu quero trazer a repetição de um tema, a repetição das verdades deste tema, só que hoje eu quero fazer uma aplicação prática, usando um personagem da Bíblia, mostrando como esse personagem da Bíblia, ele se enquadra perfeitamente neste tema. Então eu vou trazer o tema e vou trazer um personagem bíblico que exemplifica bem o tema desta noite. Se você entendeu até aqui, diga amém. Então, vamos voltar ao texto clássico da confissão de fé. Volta lá comigo rapidamente no Salmo 1. Salmo 1. Nós vamos ler os primeiros 3 versículos do Salmo 1, e a versão que eu vou ler é a Almeida 21. Então, Salmo 1, a partir do verso de número 1, se você está comigo, diga reino. Se encontrou, diga aleluia. Na verdade, você não precisa nem mais ir buscar esse texto, já sabe esse texto de cor e salteado. Né? Ok. A Bíblia diz assim: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios. Diga comigo, sou eu. E a Bíblia diz: não se detém no caminho dos pecadores, diga, sou eu. E a Bíblia diz: nem se assenta na roda dos, mais uma vez, sou eu. Aí a Bíblia diz, pelo contrário, exatamente o inverso: o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Alguém pode dizer aleluia? Aí a Bíblia diz no verso 3, que este bem-aventurado, esta pessoa que a Bíblia se refere, a Bíblia declara sobre ele, sobre ela, sobre esta pessoa, ele será como árvore plantada junto a correntes de águas, que dá seu fruto no tempo certo, cuja folhagem não murcha, e tudo que ele fizer, prosperará. Alguém pode dizer glória a Deus? Ok, então quero convidar você a ir comigo em um outro texto bíblico para trazermos o exemplo desta passagem bíblica. Eu quero convidar você. Recentemente eu preguei sobre essa passagem, mas nós vamos dar uma outra abordagem para ela. Eu quero convidar você a ir comigo no livro de Ruth. Ruth, capítulo 1, verso 15. Eu não vou me deter muito em alguns detalhes aqui do texto, porque eu preguei recentemente e eu acredito que a grande maioria aqui já conhece os detalhes do início do texto de Ruth. Quando Ruth e sua sogra Noemi, elas estão vivendo um tempo de perda, né? Tanto Ruth quanto Noemi perderam o marido e estavam vivendo um tempo de grande tristeza e de desamparo. Aí o texto diz, no verso número 15, você está comigo, diga amém. E Noemi lhe disse, a tua concunhada está voltando para seu povo, para os seus deuses. Diga comigo, para seu povo e para seus deuses. Volta também com ela. Mas Ruth respondeu, não insistas comigo para que te abandone e deixe de seguir-te. Pois aonde quer que fores, irei também. E onde quer que ficares, ali ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus.
onde quer que morreres, ali também morrerei e serei sepultado. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava inteiramente decidida a ir com ela, não se opôs mais. Uau! Alguém pode dizer glória a Jesus? Meu Deus, hoje eu estou assim meio que com a mão coçando, vamos dizer assim, para eu já dar início a um outro tema que esse texto também fala. Na verdade, a partir desse texto aqui, nós poderíamos verter por vários pontos aqui, e um dos temas que eu quero trazer mais para frente para a igreja é exatamente sobre uma das palavras principais do Antigo Testamento. Uma das palavras mais importantes do Antigo Testamento é um dos temas que eu quero trazer para a igreja, e esta palavra, ela é também exemplificada na vida desta mulher. Como eu disse para vocês na primeira mensagem que eu preguei sobre Ruth, ao estudar sobre Ruth, eu me apaixonei por essa figura bíblica, por esse personagem bíblico, pela capacidade desta mulher em alterar as circunstâncias da sua vida. E a primeira coisa que eu vejo aqui nesse texto é que a Bíblia diz que mesmo quando a sua sogra, Noemi, ela cria várias dificuldades para que as meninas a acompanhem, a Bíblia deixa claro que Ruth permanece com Noemi. E eu gosto bem disso, porque significa que Noemi, apesar de estar amargurada, triste, havia perdido, como eu falei, o marido, perdido os 2 filhos, o sonho dela de ter uma vida melhor em uma terra estrangeira não aconteceu, ela estava voltando novamente à sua terra natal. Ela pensou nas meninas e disse assim: eu já sou velha e vocês não têm o que esperar de mim. Ainda que eu me casasse novamente, vocês esperariam ter filho, meus filhos crescessem para vocês casarem? Não, vão cuidar da vida de vocês, ainda dá tempo. E ela diz: volte para a casa da sua mãe, volte para a sua casa, volte para a sua terra, volte para os seus deuses. A Bíblia diz então que Ofra, uma das noras, diz: eu vou voltar. Beija Noemi, abraça e vai embora. Mas a Bíblia diz então que Ruth, ela olha para sua sogra e diz: não insista comigo para que eu retorne. Ela diz assim: não me obrigue a fazer algo diferente do que eu já decidi. E ela disse: eu estou decidida de tal forma que aonde você for, eu irei. Não importa para onde você está indo, o que importa é que eu esteja com você. Novamente, fazendo a aplicação aqui à nossa vida, aplicando a vida de Cristo em nós, nunca o mais importante é onde estamos, o mais importante é com quem estamos. Alguém pode dizer aleluia? Outro dia eu estava trazendo essa palavra a uma ovelha da casa, ela me compartilhando algumas coisas, e aí eu disse assim: lembre-se, Ló viu o juízo cair, ele vivendo nas campinas de Sodoma, o lugar mais verdejante daquele momento, dali, do povo, daquele tempo bíblico ali, entre Abraão e Ló. Ele viu cair fogo e enxofre sobre as campinas verdejantes de Sodoma, mas a Bíblia diz que Isaac prosperou no meio do deserto. Não é onde você está, é com quem você está que faz a diferença, amém? Então vamos lá. A primeira coisa então que eu quero trazer de aplicação verdadeira aqui no texto é que quando Ruth diz a Noemi que ela não deveria continuar argumentando para que ela voltasse, ela levantou vários argumentos, como eu já disse aqui, e não é o tema de hoje, foi o tema da outra ministração, sérios argumentos que Noemi levanta, ela diz: não me obriga a fazer nada diferente do que eu estou dizendo. Não importa aonde você for, eu irei. Mas o grande segredo aqui é que ela diz assim: o teu povo será o meu povo, porque ela era estrangeira, mas ela completa dizendo: o seu Deus será o meu Deus. E aqui entra Salmo 1. Todas as coisas que começam a acontecer na vida de Ruth,
é, obviamente, a partir de uma decisão. Diga comigo, de uma decisão. Diga comigo, de uma decisão. Eu quero repetir isso aqui várias vezes, mas eu quero mostrar para vocês que o texto diz assim: quando Noemi viu que Ruth estava inteiramente decidida a ir com ela, não se opôs mais. Aqui está o segredo, uma decisão. Diga comigo, o segredo é uma fé decidida. Amém? Quantos aqui tem uma fé decidida? Quantos aqui tem uma fé decidida? Ok, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, qual é o que vemos aqui? O que vemos aqui é Salmo 1, quando Ruth diz a Noemi: o teu povo será o meu povo, mesmo ela sendo uma mulher estrangeira, uma moabita, não uma israelita, e ela diz: o teu Deus será o meu Deus. Então ela estava dizendo: eu não vou voltar para os meus deuses, como você está me sugerindo, eu vou adotar o seu Deus, o Deus de Israel será o meu Deus. Ela faz uma confissão de fé, por isso eu falei de uma fé decidida. Sua fé é manifesta pela sua confissão. São suas palavras que demonstram aquilo que você crê. Você confessa aquilo que você acredita. Posso ouvir um glória a Deus? Então, Ruth estava dizendo que ela acreditava, que dali por diante não havia mais nenhum tipo de negociação, nenhum tipo de argumentação. O povo de Israel seria o seu povo e o Deus de Israel o seu Deus. E aqui é Salmo 1. Por quê? Porque a sua vida é determinada pela escolha da sua fonte. Ruth escolheu a fonte da sua vida. Ela disse: a fonte da minha vida será Israel e o Deus de Israel. Alguém pode dizer glória a Deus? E vemos na história bíblica várias pessoas que tiveram suas vidas mudadas depois que entraram no meio do povo de Israel e conheceram o Deus de Israel. Amém? Lembramos, por exemplo, do leproso Naamã, que ao conhecer o Deus de Israel, viu o poder de Deus manifesto e disse: o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. Vou levar esta terra para minha e vou adorar o Deus de Israel lá. Alguém pode dizer glória a Deus? E novamente eu repito o que eu estou falando, a confissão da minha fé. Eu tenho pedido a Deus, eu não sei como, de que forma será, de que maneira será, mas eu tenho pedido a Deus que leve esta casa para Israel. Para sermos mergulhados na terra santa, na cidade do grande rei. Amém? Deus vai fazer algo miraculoso na nossa vida. Mas, vamos lá, Salmo 1 diz que nós somos como árvores plantados junto à fonte, plantados junto à corrente de água. E aqui é a exemplificação. Ruth colocou suas raízes, pela confissão da sua fé, porque aqui é uma confissão, ela diz o que ela crê, ela coloca as suas raízes junto à fonte das águas. Ela escolhe a fonte da sua vida. E quantos aqui já escolheram a fonte da sua vida? Amém? Agora lembre-se, a escolha da sua fonte é que vai determinar, é o que vai determinar o seu sucesso, a fonte da sua vida. Agora, o texto diz que não somente Ruth colocou suas raízes próximo à fonte, como a Bíblia diz também que ela se tornou uma árvore que deu o seu fruto na estação certa. As duas coisas aconteceram. Diga comigo. Raízes junto à fonte. Vocês entenderam a fonte? Ela disse: seu povo, meu povo, seu Deus, o meu Deus. Ela escolheu qual a fonte da vida dela. A fonte dela não era mais Moabe e os deuses falsos de Moabe. A fonte da vida dela era Israel e o Deus que se manifesta em Israel. O Deus que se revela em Israel. Israel é o primogênito de Deus. Antes de Jesus vir ao mundo, quem revelava a glória de Deus era Israel. Por isso ele diz: Israel é meu primogênito, é meu filho. Já leram isso na Bíblia? Vocês estão lendo a Bíblia, irmão? Já leram isso na Bíblia? Que Israel, o primogênito de Deus, é o filho do Senhor, amém? E ele está falando da terra santa, o povo de Israel. Tem que manifestar a glória. Mas vamos lá. Essa parte do Salmo 1, de você e eu sermos árvores que dão frutos na estação certa, vemos também na vida de Ruth. Diga comigo, na vida de Ruth. A Bíblia diz que Ruth, ela deu fruto na estação certa. Alguém pode dizer glória a Deus? Agora sim,
como é que eu sei isso? E aqui são as maravilhas da palavra de Deus. Quantos amam a palavra do Senhor? Diga amém. Diga assim comigo. Raízes conectadas à fonte. Então, raízes conectadas à fonte é quando ela diz, Ruth capítulo 1, verso 16. É quando ela diz, não insista para que eu não vá contigo. Aonde quer que fores, também irei eu. Teu povo será o meu povo, o teu Deus será meu Deus. Está claro até aqui essa parte da fonte? Sim ou não? Bom, outro detalhe aqui. Aí eu falei sobre a declaração de fé. Eu estou me repetindo, eu estou reforçando as ideias. Ela faz a declaração de fé, que ela está conectada a Israel e ao Deus de Israel. Ok. Aonde é que o texto diz que ela, de fato, vê o resultado de alguém que é plantado junto à fonte? Lembra que eu ministrando sobre Salmo 1, eu disse assim, a Bíblia não diz que a árvore está plantada perto de um poço. A Bíblia diz, a árvore está plantada junto a uma corrente de água. Então significa que são as águas que se movem em direção às raízes. Está claro isso ou não? A ideia daquele tempo era uma ideia de uma irrigação. Você pega um rio e desvia parte do rio e canaliza parte desse rio para as raízes das árvores. Está claro isso ou não? Então, a ideia aqui é que quando você escolhe a sua fonte, quando você está plantado no lugar certo, você para de correr atrás das coisas e as coisas correm para você. E eu vou lhe mostrar, como eu disse para vocês, eu estou pregando sobre o Salmo 1, mas diferente de algumas outras vezes, eu estou mostrando um exemplo bíblico de que o Salmo 1 se cumpre na vida das pessoas. Ok, onde eu vejo que a correnteza correu para Ruth? Bem, coloca aqui para mim, Ruth, capítulo 2, Ruth, capítulo 2, de 1 a 3. Vocês estão comigo? Diga amém. Noemi tinha um parente por parte do seu marido, um homem rico. Diga comigo, um homem rico. O homem era o quê, irmãos? Ok. E influente da família de Elimeleque, que se chama Boaz. Qual era o nome dele? Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixa-me ir recolher espigas no campo de quem me permitir. E ela lhe respondeu, vai minha filha. Ela autoriza ela aí. Ok, aqui já daria outra mensagem. Olha a maneira como Ruth falava com Noemi, a maneira respeitosa e de certa forma até obediente. Ela foi e chegando ao campo recolheu as espigas que os ceifeiros deixavam para trás. Por coincidência, aquela parte da plantação pertencia a quem? Que era da família de Elimeleque. Percebam? Ela disse à sua sogra, disse, eu vou procurar trabalho, a gente precisa comer, a gente precisa se alimentar. Eu vou procurar uma plantação, e se alguém me permitir, como é de costume, eu vou atrás de todos as pessoas que estão recolhendo os feixes, e os que caírem, como é permitido pela lei de Moisés, as que caírem, não forem recolhidas, eu vou recolher como sustento. Aí a Bíblia fala primeiro de Boaz, quem era Boaz, e a Bíblia diz, de tantos campos que Ruth poderia entrar, Ruth entra no campo de Boaz. Aí a Bíblia fala que tudo isso aconteceu como uma coincidência. Isso em hebraico é cará. Cará foi o que o servo de Abraão fez, e eu já fiz essa oração várias vezes. O servo de Abraão diz assim, Senhor, estou aqui agora, e eu não posso voltar a ser uma esposa para Isaac. Que o Senhor me dê cará. Que o Senhor faça com que todas as coisas coincidam para mim. Que agora onde eu estou, venha uma jovem tirar água. E a jovem que oferecer água para mim, e diga também para os seus camelos, essa é a mulher que o Senhor escolheu para teu filho Isaac. Isto é cará. Está no lugar certo, na hora certa. E é Deus que faz isso. Deus faz com que as coisas corram para você. Alguém pode dizer aleluia? Quem fez isso com Ruth?
Quem fez isso com Ruth foi Deus por causa da decisão dela ao escolher a fonte. Quando você escolhe a fonte, a água corre para você, não é você que corre para as águas. As coisas vão começar a acontecer para a sua vida, porque você se alinhou ao plano e o propósito de Deus. Você não precisa ficar degladiando com Deus. Você precisa, irmãos, pare de tentar brigar com Deus para convencer Deus a fazer algo. Não, não, não. Descubra primeiro o que Deus quer, faça a vontade de Deus e você não vai faltar nada enquanto você executa a vontade de Deus. Alguém pode dizer aleluia? Quantos vão entender até aqui? Então diga comigo, a fonte certa. Ok. O texto bíblico ainda demonstra o seguinte. Até aqui você já viu exemplificado na vida de Ruth, que Ruth escolheu a fonte certa. E o texto demonstra que porque ela escolheu a fonte, as coisas começaram a correr para a vida dela. Quero te mostrar também aqui que ela também é a árvore que dá fruto na estação certa. Diga comigo, árvore que dá fruto na estação certa. Eu vou lhe mostrar aqui biblicamente. Lembre-se, fruto não é milagre, fruto é resultado de processo. Diga comigo, fruto não é milagre, é resultado de processo. Ok, o que é o fruto? O fruto é a colheita. Diga comigo, fruto é colheita. E diga comigo, colheita é resultado de semeadura. E semeadura é o mesmo que repetição. Quando você repete coisas, você está semeando, você está plantando sementes. Quando você repete a palavra, você está plantando a palavra em você. Quando você faz a confissão da palavra, você está plantando a palavra na sua vida, nas suas circunstâncias, você está plantando semente. Quando você pega o seu dinheiro e investe, faz investimentos, você está plantando sementes. Você está usando o dinheiro para multiplicar, faz isso, mas você, para aquela multiplicação existir, você precisa repetir aquilo. Você não pode investir uma vez, você tem que investir várias vezes. Na verdade, o segredo é que os seus investimentos voltem para você e você reinvista. Isso é até ensinado no livro de Eclesiastes. Está claro até aqui, sim ou não? Então, a semeadura é um ato de repetição. O semeador não semeia apenas uma vez, ele semeia várias vezes. Então, lembre-se, fruto é o mesmo que colheita, e colheita é resultado de semeadura, não é milagre, é processo. Está claro até aqui, sim ou não? E eu estou afirmando para vocês, biblicamente, que Noemi não é somente uma mulher com raízes junto à fonte. Ela também é uma árvore que dá fruto na estação certa. E se ela dá fruto na estação certa, significa que ela é uma mulher de semeadura. Ela é uma mulher de quê? Porque você só pode dar fruto, que é o resultado, se primeiro você o quê? Se primeiro você o quê? Ok. Aonde está isso na Bíblia, pastor? Bem, coloca aqui para mim, por favor, Ruth, capítulo 2, verso 9 ao 12. Eu me apaixonei quando eu vi essa passagem. Ruth 2, de 9 a 12. Ok. Aqui é a jesuicidência de tantos campos para Noemi ou Ruth entrar. Ruth entra no campo do parente de Elimeleque, que é Boaz. Aí a Bíblia diz assim: fica atenta para onde estão ceifando e vá atrás das moças. Eu estou dando ordens aos moços para que não te incomodem. Quando tiveres sedes, vá até os potes e bebe do que os moços tiverem tirado. Ok. Verso 10. Então, aí ela viu a bondade de Deus. Dá uma segurada aqui. Vai fazer mais sentido lá na frente. Rapidamente aqui, em questões de poucos minutos, aquele homem que estava entrando na vida dela, aparentemente por coincidência, mas era uma ação divina, conectando os pontos, e Deus vai conectar pontos, Deus vai colocar você no lugar certo, na hora certa, e vai te conectar com pessoas certas. Amém? Coisas que você está orando hoje, Deus vai trazer pessoas para ser a resposta da sua oração. Alguém pode dizer aleluia? Rapidamente aqui, o resgatador, que ela não sabia ainda que era o resgatador dela, oferece a ela duas coisas básicas: comida e bebida. Matar a fome e matar a sede. É o que Jesus faz na nossa vida. Ele não deixa faltar nada para a gente. Amém? Agora é o que o texto diz. Então ela se inclinou, prostrou-se com o rosto em terra e lhe perguntou: por que
qual é a razão, qual é o motivo. Ela era moabita, ela não entendia essas coisas ainda de mover ainda. Ela não entendia como é que o Deus de Israel agia. Ela disse, porque achei favor aos teus olhos para que te importes comigo, uma o quê? Uma o quê? Ela tinha tudo contra. Era uma mulher não tinha muito valor naquela época do mundo antigo, mas ela ainda pior, era uma mulher, mas uma mulher o quê? Estrangeira. Ela disse, o que foi que eu fiz? Qual a razão de você estar me dando pão e água? Por que o Senhor está sendo bondoso comigo? Por que eu achei favor? Vocês estão entendendo? Gente, a gente precisa ser curado disso, sabia? A gente às vezes não sabe viver a bondade de Deus. Às vezes você recebe um presente e diz assim, não precisava. Essa semana eu estava vendo um cara, mas o cara era muito rico, mas muito rico, põe rico nisso. E ele rindo e disse assim, você sabe que quando alguém faz algo para você, ao invés de você dizer assim, não precisava, é melhor você agradecer assim, obrigado que você se lembrou de mim. É muito mais bonito. Porque significa que você consegue reconhecer a bondade, o carinho do outro, sem necessariamente ter uma síndrome de vira-lata, de que você não pode ganhar presentes. Tem gente que fica todo desconcertado quando ganha presente, mas por quê? Porque às vezes ela acha que não o quê? Não merece. E Deus tem tanto presente para dar para a nossa vida. Ok, pode dizer glória a Deus? E aqui Deus estava querendo dar um presente para ela, ela disse, o que foi que eu fiz para ganhar isso? Agora, olha a resposta do próprio texto, verso 11. Ao que lhe respondeu Boaz. Às vezes a gente faz pergunta besta, mas Deus é bom que responde. Ao que lhe respondeu Boaz, contaram-me tudo o que tens feito. Por quem? Depois da morte de teu marido, como deixaste teu pai, tua mãe e a terra onde nascestes e vieste para um povo que antes não conhecia. Meu Deus! Alguém está ouvindo isso aqui que eu estou vendo? Ela plantou na vida de Noemi e colheu na sua própria vida. Ela não plantou uma vez, ela plantou várias. Por várias vezes ela agiu pensando em Noemi e não nela. Alguém está entendendo isso ou não? Ela olhou para Noemi e disse, ela disse, não, por que você não vai atrás da outra? A outra está indo embora. Ela disse, não. Cada um decide de acordo com a sua revelação. Ela prefere voltar para Moabe e para seus deuses. Eu prefiro te acompanhar e aprender a conhecer seu povo e o seu Deus. Eu escolho a minha fonte. E ela começa a semear na vida de Noemi. E a Bíblia diz que essa história se espalha. Diga comigo, o bem é contagioso. Vocês já assistiram esse filme, A Corrente do Bem? Se não assistiram, anote e procure para assistir. A Corrente do Bem. Fala sobre isso, o quanto o bem é contagioso. Um garoto, ele tem essa ideia de fazer o bem e pedir para aquela pessoa fazer o bem para o próximo, e começa a existir uma corrente do bem entre pessoas fazendo o bem uma ao outro, e a corrente vai se espalhando. Ok. A Bíblia está dizendo, então, que Ruth estava recebendo bondade porque ela semeou o quê? Ela semeou o quê? Bondade. Você vai colher o que você está semeando. O que você não pode é perder sua fé de que dizer assim, eu semeio tanto e não colho. Não. É que existe uma distância entre o tempo de você semear e o tempo de você, mas você não pode desistir. Você tem que continuar o quê? Semeando. Quando você entender até aqui, diga aleluia. E quando dizer uma palavra de Deus, diga amém. Verso de número 12, vamos ler ainda mais um versículo. Olha aqui. Boaz era o resgatador, ela não sabia, mas ele chegou até mim. Eu estou sendo bondoso com você. Porque você plantou bondade. Você plantou o quê? Estou sendo misericordioso com você, porque você plantou o quê? Misericórdia. Eu estou sendo amoroso com você, porque você plantou o quê? Aí o que ele diz? Que o Senhor recompense o que fizeste. Que receba grande recompensa do Senhor, o Deus de Israel,
sob cujas asas vieste buscar abrigo. Meu Deus, que entendimento deste homem. Ele entendia o que era a fonte. Ele diz assim: eu estou sendo bondoso, mas não é nada. Eu sou só a caneta Bic. Eu quero que você olhe para a mão que segura a caneta Bic. Eu quero que você olhe para o braço que está movendo a caneta. É o Deus que você veio buscar abrigo. Você se colocou debaixo das asas do poderoso, do grande Elohim, do grande El Shaddai, do grande El Gibor, o Senhor dos exércitos. Você veio buscar o pastor de Israel. Você está debaixo de palavra, de promessa de vida. Que o Senhor te recompense muitas vezes mais. Que a sua recompensa veja do Senhor. Que Deus te recompense, amém? Alguém vai dizer aleluia? É igual aqui na igreja, irmãos. Tudo que a gente faz aqui, a gente faz para Deus. Cada pequena coisa, um chão que a gente limpa, uma água que a gente entrega, um estacionamento que a gente cuida, as crianças que a gente ensina, não importa o que a gente faz na igreja, o instrumento que estamos fazendo para Deus e a recompensa é dele. Porque estamos plantando sementes, alguém pode dizer aleluia? Diga assim comigo: fruto é colheita, e colheita é sempre resultado de semeadura. Você consegue ver Ruth semeando aqui? Vocês conseguem ver mesmo, igreja? Ou eu estou viajando? Você consegue ver Ruth semeando aqui? Você consegue ler um texto bíblico como um salmo e depois ver um personagem bíblico praticando e vendo que o salmo é verdade, que a palavra de Deus é a verdade? Alguém pode dizer aleluia? Meu irmão, eu estou confessando essa palavra todos os dias e dizendo: Senhor, tudo que eu fizer, eu vou prosperar. Porque eu escolhi uma fonte, amém? E há pouco tempo nós demonstramos isso ao ler toda a Bíblia, amém? Estamos demonstrando para Deus que já escolhemos qual é a fonte da nossa vida. É Cristo e a sua palavra, amém? Ok, aproveitando, deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu recebi um vídeo de um pastor. Assim, gente, para ser muito sincero a vocês, assim, eu tenho um pouco de dificuldade de achar que toda pessoa que tem o título de pastor é um pastor mesmo. Porque, assim, o título de uma pessoa não significa necessariamente que ela foi chamada para aquilo. Homens podem dar títulos a outro. Chamado vem de Deus. E quando o chamado é de Deus, Deus confirma aquele chamado. Deus dá sinais, de fato, de que aquela pessoa foi chamada por Ele. Então, eu vou preferir usar a linguagem assim: um pregador, se ele é pastor, se ele não é, aí é com ele Jesus. Mas um pregador fez uma afirmação dizendo que, como a Bíblia chama o anjo da igreja em Apocalipse, e fala sobre de entregar chaves e de fechar céus ou fechar coisas, o pastor teve uma ideia, ou esse pregador, de que é o pastor que limita a salvação das pessoas. E que ele diz quem pode ser salvo e quem não pode. Isso é um extrapolar do texto. Mas por que ele extrapolou isso e cometeu essa bárbara contra a Bíblia, dizendo que o pastor é que determina, pode dizer se alguém vai ser salvo ou não? Por uma pequena frase que ele citou durante a mensagem dele. Durante a mensagem dele, ele fala ele fala essa destruição bíblica, essa destruição doutrinária. Mas uma pequena frase que ele cita, ele diz assim: Deus não está na Bíblia. Deus está aqui e a voz dele, a revelação dele é muito maior do que todas as coisas que estão escritas na Bíblia. Eu tenho medo disso. Eu também acredito que Deus não está limitado a tudo que Ele já fez na Bíblia. Mas Deus jamais vai fazer algo que contrarie o que já está escrito na Bíblia. Vocês concordam comigo, amém? Porque é o mesmo Deus. Amém? Não vou achar que a Bíblia conseguiu descrever tudo que Deus pode fazer. Mas eu acreditar que alguma coisa que Deus vai fazer que eu nunca vi na Bíblia também vai contrariar o que Ele já falou na palavra. Vocês entendem isso ou não? Estou fazendo esse parênteses para dizer o seguinte: que quando a igreja escolhe a Bíblia como sua fonte, não é, irmãos, para a gente inventar moda, pelo contrário,
é para a gente voltar às bases. Amém? O inventar moda é o que estou se inventando aí agora, das pessoas irem para o púlpito e falar o que quiserem e não ser de Bíblia. Irmãos, se a nossa fé não se baseia na Bíblia, Deus não pode cumprir nada. Deus só cumpre o que está escrito na palavra, porque Deus não tem compromisso com homens, Deus tem compromisso com a sua palavra. A nossa fé, para ser bíblica, precisa ser uma fé que venha da... Amém? Quantos concordam? Diga amém. Ok. Agora sim, então vamos lá. Ruth poderia receber tudo que Boaz estava profetizando aqui? Claro, porque é 100% bíblico. É a lei do semear e colher. Tudo que o homem plantar, isso também o quê? Colherá. É uma lei bíblica, sim ou não? Uma lei bíblica. A lei da semeadura. Quando você entender aqui, diga amém. Ok, então vamos lá. Então diga assim comigo. Não tem a ver com sorte ou merecimento, mas com uma fé decidida. Lembre-se, o que é uma fé decidida é uma fé que age. Lembra que a Bíblia diz? Assim como um corpo está morto se não houver o fôlego, o espírito, assim uma fé que não tem obras ou ação, ela está o quê? Morta. Então uma fé decidida é uma fé que tem o quê? Ação. Então eu vejo isso em Ruth. Ruth não é uma mulher discursiva. Ruth é uma mulher prática. Ela disse, seu Deus será o meu Deus, teu povo será meu povo. Mas ela foi com Noemi, ela caminhou com Noemi, sim ou não? Ela passou a morar em Israel, ela passou a se sujeitar à vida de Israel como um israelita vivia, sim ou não? Ela se sujeitou. E se a gente percebe esse detalhe na minha mensagem hoje aqui, como ela era sujeita às palavras de Noemi. As coisas boas que aconteceram com Ruth não foi só pela decisão dela, mas pelas decisões posteriores dela obedecer às direções que Noemi deu para ela. Alguém pode dizer glória a Deus? Eu posso fazer um parênteses aqui, irmãos, antes de eu continuar para fechar aqui? Deixa eu dizer algo para vocês. É assim que funciona a minha fé. É como eu creio. Irmãos, a fé está conectada à crença, sim. Mas já disse a vocês que a fé não é um sentimento de crença. Um sentimento de acreditar. A fé está conectada à crença. Você precisa crer. A Bíblia diz que quem tem fé é aquele que crê. Agora, como eu disse para vocês, a fé, ela se manifesta através da nossa confissão, através de uma ação, através de obras. Se você tem fé, você vai agir correspondente àquela fé. Está claro aqui, sim ou não? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Há pessoas na Bíblia que foram abençoadas, não por causa de uma fé gigantesca, mas por causa de uma obediência. Tem gente na igreja que eu já vi ser abençoado, porque disse assim, olha, até eu nunca entendi muito bem o que está acontecendo aqui, não, mas eu vou seguir essa direção que o pastor está dando. Aí ele vai e segue. E Deus abençoa aquela pessoa só porque ela foi o quê? Obediente. Só porque foi obediente. Deus honra. Volte nos tempos. Quando você se dava mal quando obedecia a seu pai e sua mãe? Nunca. Deus também te honrava, Deus te abençoava só porque foi obediente a seu pai e a sua mãe. Aí hoje estamos na igreja, temos uma liderança espiritual. Aí às vezes a pessoa vai buscar um conselho, o pastor dá uma direção. Meu irmão, quando você segue aquela direção, muitas vezes não está nem tanto envolvido ali a sua fé, mas porque você seguiu o que foi lhe orientado, você é abençoado. Não pelo pastor, por Deus, porque Deus ama a obediência. Alguém pode dizer aleluia? Ok, é só um parênteses que eu vejo isso na vida de Ruth. Ruth seguia as direções que Noemi dava. Alguém pode dizer glória a Deus? Ok, agora, quantos querem ser abençoados aqui pela continuação do texto? Aqui eu fecho. Vamos lá. O texto diz, é como se ele estivesse pintando um quadro na minha frente, é um quadro real, porque Ruth existiu. Então, eu vejo em Ruth raízes junto à fonte. Eu vejo em Ruth uma árvore que dá fruto na estação certa. Ela tem colheita, porque ela fez o quê? Plantou o quê? Sementes. E sabe o que eu vejo também em Ruth? Eu vejo o final do Salmo 1, quando diz assim, a finalização desta porção do Salmo 1, quando diz assim, e tudo que essa pessoa fizer, prosperará. Que eu já disse a vocês que no original é tselá. Tselá em hebraico significa avançar, progredir, ter sucesso. Diga comigo, avançar, progredir, ter sucesso.
É isso que é prosperar aqui no texto. Então, tudo que essa pessoa fizer, ela vai o quê? Eu vejo isso em Ruth. E aí aqui é o nosso deleite espiritual, porque aquilo que Deus fez com Ruth, Deus vai fazer conosco. O que Deus fez com Ruth, Deus vai fazer conosco. Diga comigo, te selar. Diga comigo, tudo que eu fizer, eu vou prosperar. Vamos lá. O que é que eu vejo de progresso aqui na vida de Ruth? Lembra-se? Selar é progredir, é avançar, é ter sucesso. Onde eu vejo o avanço? Bem, em primeiro lugar, note aí, Ruth sai da escassez para a provisão. Diga comigo, da escassez para a provisão. Isto é avanço, sim ou não? É uma visão clara de alguém que progrediu, sim ou não? De um estado para outro, de uma altura para outra, sim ou não? Então vamos lá. Rapidamente aqui. Ruth, capítulo 2, verso 15 e 18. Almeida 21. Todos vão ser Almeida 21 aqui. Quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu ordem a seus servos. Primeiro, deixai que ela recolha até entre os feixes, não impeça. Ela não era da equipe que recolhia as espigas e formava os feixes. Mas ele disse, enquanto ela estiver, ela era a equipe que via no fundão, era o que caía no chão, ela pegava. Mas ele disse, se ela quiser pegar entre os feixes, deixe. Deus quer fazer isso com você. O que Deus faz, irmãos? Deus consegue fazer coisas na nossa vida que são coisas inéditas. Coisas que não é comum acontecer com outras pessoas, mas vai acontecer com a gente. Alguém pode dizer aleluia? Vocês creem nisso mesmo de verdade? Que Deus faz coisas inéditas na nossa vida, coisas que não é comum acontecer com outras pessoas, mas com a gente acontece só porque Deus quer mostrar que Ele é Deus. Ele diz, mas Deus, todo mundo só entra aqui se tiver um quem indique. Deus disse, você vai entrar sem nenhum indique, porque eu vou botar a minha mão. Alguém pode dizer glória a Deus? Aí a Bíblia diz assim, verso 16. Tirai também dos feixes algumas espigas, e assim como quem não quer nada, deixe cair. Não cai só sem querer, não. Derrube de propósito. Derrube mais espigas, e deixe-as cair para que ela recolha, e não a impeçais. Nunca diga, tá bom demais, Jesus, porque quando Jesus derrama uma bênção sobre você, logo atrás tem outra. E deixa eu te mostrar algo bíblico. Pastor, se eu falo as coisas assim, irmãos, já disse a vocês que eu não escrevo placa de caminhão. Apesar que tem umas frases que eu digo que deveria ser colocado em placa de caminhão, isso é legal. Mas deixa eu te dizer, quando uma mulher é estéril, aquele ventre jamais gerou uma criança sequer. Mas quando Deus faz o milagre de um ventre estéril se tornar um ventre fértil, então uma criança é gerada ali, sim ou não? Mas você já percebeu que uma mulher, quando ela era estéril e ela gera um filho, logo em seguida ela pode ter 2, 3, e a gente vê na Bíblia, mulheres que eram estéreis, quando ela teve o primeiro filho, aquilo abriu para os próximos. Porque é como se, no bom sentido, é como se você tivesse um tubo e alguém entulhou o tubo e Deus está querendo que aquela água jorre. E quando você tira, desentulha aquilo, então toda a água que tinha para jorrar na sua vida jorra. Então quando Deus te dá uma bênção, Deus te dá um milagre, agradeça a Deus, mas esteja aberto, porque vai vir a próxima e a próxima. E a Bíblia diz, a vida que eu dou a vocês é uma vida em ondas. O diabo vem senão para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida e vida em ondas, vida em abundância. Alguém pode dizer glória a Deus? Então eu disse, deixe cair aí espigas. Já que já está o segundo modo daquela mulher prosperar. O primeiro era poder pegar entre os feixes, o segundo disse, deixe cair mais espigas. Alguém pode dizer glória a Deus? Diga comigo, da escassez para a provisão. Assim ela recolheu espigas naquele campo até a tarde. Depois debulhou o que havia recolhido, e havia quase uma efa de cevada. Eu não me aprofundei aqui, que era na minha mensagem, mas eu vi um pesquisador bíblico dizendo que essa medida aqui, que ela recolheu, era normalmente a medida dada
para alguém que iria se casar. Era como se fosse um dote. Ah, meu irmão, a Bíblia é maravilhosa. Verso 18. Então ela carregou a cevada e foi à cidade. A sua sogra viu que ela havia recolhido. Ruth pegou também o que havia sobrado da sua refeição e ofereceu a ela. Quantas pessoas comeram? Não foi só Ruth. Deus vai nos abençoar para podermos também abençoar outros. Deus vai nos dar tudo o que precisamos. Lembra que ela começou com pão e água, mas depois Deus proveu mais, porque Deus é o Deus do mais que suficiente. Deus vai nos abençoar para podermos abençoar outros em nome de Jesus. Alguém pode dizer aleluia? Aplauda forte ao Senhor. Da escassez para a provisão. Alguém pode dizer amém? Uma outra coisa que eu vejo aqui, que é sucesso, progresso, avanço na vida de Ruth. Você conseguiu ver isso aqui também comigo? Diga amém. Que ela saiu da escassez para a provisão. Comeu quantas pessoas? Comeu quantas pessoas? Duas. Não foi só Ruth. Noemi também foi abençoada. Está claro até aqui? Diga amém. Vamos lá. Ruth, capítulo 2, verso 1 e depois pula para o 13. Ruth, ok. Noemi tinha um parente por parte de seu marido, um homem rico e influente, da família de Elimeleque, que se chamava Boaz. Ele era rico e influente. Aí verso 13. Corrija aqui, é o 4:13. É isso mesmo. Estou perdido não. Ok. Aí a Bíblia diz que aquele homem rico e influente, a Bíblia diz, assim Boaz casou-se com Ruth, tornando a sua esposa. Ok. Irmãos, volte no tempo. Quem era antes Ruth? Ruth era uma mulher que estava viúva, triste, solitária. A Bíblia diz, olha o progresso, ela sai da viuvez para um casamento. E não casa-se qualquer homem, casa-se com o seu resgatador, casa-se com alguém da família, um homem rico e influente. Alguém pode dizer glória a Deus? Então, olha comigo, da viuvez para o casamento. Você vê progresso nisso também? De uma mulher solitária para agora uma mulher casada, sim ou não? Vocês conseguem ver progresso, sim ou não? Vocês conseguem ver Tisela aqui? Eu consigo. Eu consigo. Meu irmão, que mudança de vida dessa mulher. Que mudança de vida. E não demorou muitos anos vocês entenderem isso aqui, foi pouco tempo. Foi depois que ela voltou, depois que ela decide, diz assim, melhor, quando ela volta junto com a sua sogra, ela nunca esteve aqui, ela passa a viver no meio do povo de Israel, porque ela passa a viver junto com Noemi. Alguém pode dizer glória a Deus? E finalmente, mantém aqui o final do texto. Aí a Bíblia diz assim, ele a conheceu intimamente, e o Senhor permitiu que ela engravidasse, e ela deu à luz ao quê? Ok, terceira coisa que eu vejo aqui no texto, de uma mulher sem filhos, ela passa a ter uma linhagem real. Uma linhagem o quê? Diga comigo, uma linhagem real. Mais uma vez, uma linhagem real. Eu quero dizer que você vem de uma linhagem real, porque você vem do Rei Jesus. Alguém pode dizer glória a Deus? Eu creio nisso, Ok, deixa eu te mostrar também esse versículo aqui. Verso de número 15. Põe aqui no verso número 15. A Bíblia diz assim, eu já estou encerrando. O menino vai restaurar a tua vida e te consolar na tua velhice, pois é filho da tua nora que te ama e o deu à luz. Ele é melhor do que 7 filhos para ti. Aqui está falando da bênção, o desdobramento da bênção, como também alcançou Noemi. Aí a verso 16. E Noemi pegou o menino, colocou-o no colo e passou a cuidar dele. Verso 17. E as vizinhas lhe deram nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, e chamaram ao menino Obed. Quem é Obed? Este é o pai de Jessé, pai de Davi, o mesmo rei que Deus disse, o seu reino, Davi, será um reino eterno, porque da sua casa, Davi, virá o Messias, o Redentor, o resgatador. Aplauda forte a Jesus, aleluia. Uma mulher que não tinha filhos, agora não somente tem um filho, ela tem uma linhagem real. Você é essa pessoa. A Bíblia diz, grande será a paz dos seus filhos.
Amém? Os seus filhos serão discípulos do Senhor. As suas filhas serão colunas na casa, no templo do seu Deus. A sua mulher será como a oliveira à roda da sua mesa. Irmãos, isso é muita bênção que Deus está nos dando, dizendo, porque Ruth tomou a decisão de plantar na vida de Noemi, sua sogra. A Bíblia diz que a mesma bondade voltou para ela de forma multiplicada. Alguém pode dizer glória a Deus? Vocês veem te selar? Sim ou não? E ainda tem o bônus, né, irmão? Ainda tem o bônus. Porque a Bíblia diz que eu não posso desconsiderar isso. Uma mulher que havia tentado sucesso em Moabe, que era Noemi, e havia perdido tudo, perdido o marido, perdido seus sonhos, havia voltado frustrada, perdeu os filhos. Ela volta com Ruth, e não somente essas coisas acontecem na vida de Ruth, mas a Bíblia diz que este homem que ela casa é um homem rico. É um homem o quê? Rico. Então, se ele era um homem rico, ela passou a ser o quê também? Rica. Vocês pegaram aí? Porque ela casou com um homem rico, a riqueza dele agora era de quem? Vou perguntar. A riqueza dele agora era de quem? Ela podia desfrutar de toda essa riqueza? Sim ou não? Ela era agora uma mulher comum? Não. Ela era uma mulher o quê? Ela ia ficar agora mendigando, dependendo das coisas como antigamente? Ok, agora onde que chega? Boaz, biblicamente, é uma figura de Cristo. Porque Boaz é a figura bíblica de um resgatador. Quando Boaz entra na vida de Ruth, Noemi diz, não largue este homem, porque ele é da nossa família, da nossa casa, e ele tem o direito de ser seu resgatador. Mas para que ele tivesse o direito de ser resgatador, ele teria que pagar pelo resgate dela e de toda a família de Noemi. Ele não poderia fazer isso se ele fosse pobre, se não tivesse nada. Deu para entender ou não? Você só pode pagar o preço se você tem o recurso para pagar o preço. Jesus tinha um recurso para pagar o preço pela nossa vida. Ele tinha o sangue puro e inocente, o sangue que nunca conheceu o pecado. Eu sou pecador, você é pecador. Todos nós estamos aqui hoje salvos por causa de Jesus, por causa do sacrifício dele, perfeito, santo, sem mácula, amém? Ele podia pagar o preço. Então Jesus é o nosso resgatador. Agora, se ele é o nosso resgatador e ele nos comprou, fez a mesma coisa que Boaz, porque Boaz é uma figura de Cristo. Boaz compra o resgate de Ruth, e agora, porque comprou o resgate de Ruth, ele pode se casar com ela. Jesus comprou a nossa vida e agora nós podemos casar com ele. Agora, sabe uma coisa que eu vou lhe dizer? Eu não conheço noiva pobre de noivo rico. Tudo que é de Jesus é nosso. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Alguém vai dizer glória? Vamos aplaudir Jesus por isso. Vamos aplaudir Jesus por isso. Quantos foram abençoados aqui essa noite? Quantos foram abençoados? Então, meu irmão, estamos vendo o Salmo 1 cumprido na vida de Ruth e desdobrando na vida de Noemi. Nós podemos viver como eles, como esses personagens bíblicos e dizer, Senhor, eu sou árvore junto à fonte. A fonte é Cristo e a sua palavra. Jesus é o meu Redentor e ele me resgatou para que eu me tornasse sua noiva. E toda a riqueza do meu noivo também é minha, porque nós entramos em uma aliança. E eu estou plantado junto à fonte e tudo flui para mim. As coisas que Cristo conquistou fluem para a minha vida, porque eu estou aliançado com Cristo, eu estou com minhas raízes junto à fonte, e eu também sou árvore que dá fruto na estação certa. Qual a estação certa? A estação da colheita, a estação do fruto na estação da semeadura, porque Ruth semeou na vida de Noemi, ela colheu lá na frente a mesma bondade que ela deu à sua sogra. Alguém pode dizer glória a Deus? Quando receber essa palavra. Então vamos ficar de pé e vamos orar juntos em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.
Querido Senhor, nós te agradecemos, porque Tu és o nosso resgatador. Tu és aquele que pagou o preço pelos nossos pecados. E não somente derramou o Seu sangue para nos perdoar o pecado, o Senhor nos comprou da escravidão e nos trouxe, diz a Tua palavra, o Senhor nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para a Sua maravilhosa luz, para o reino do Seu amor, para o reino do amor do Filho. Te agradecemos porque isso é uma mudança radical de vida. Quando não havia mais esperança, o Senhor restaurou a esperança em nós. E hoje somos como Ruth. Naquele dia em que ela tomou uma decisão, a fé dela foi decidida, ela confessou, dizendo: eu vou viver em Israel e para o Deus de Israel. O Deus de Israel será o meu Deus. Eu vou viver no meio deste povo que adora ao único Deus. Meu Deus, tomamos essa mesma decisão. Nós não adoramos vários deuses, não adoramos ídolos, nós adoramos ao Deus de Israel, ao único Deus verdadeiro. E Jesus e a Sua palavra é a nossa fonte. Nós não corremos atrás das coisas, são as coisas que correm para nós. É onde a Sua provisão vem para as nossas vidas. É onde todos os recursos que Jesus preparou para nós, eles também correm para as nossas vidas, porque somos árvores plantadas junto a ribeiros de águas. Oh meu Deus, nós somos árvore frutífera que dá fruto na estação certa, e damos fruto porque estamos plantando a Tua semente, estamos confessando a palavra, semeando a palavra. Temos uma fé que age. Nós não temos uma fé morta, uma fé inútil, não. A nossa fé é uma fé operante, uma fé viçosa, uma fé que funciona. Nós confessamos a palavra e declaramos: nós somos árvores que dão fruto, árvores plantadas junto a ribeiros de água, que dá fruto na estação certa. Nós somos esse tipo de árvore, como Ruth foi. Meu Deus, declaramos que assim como foi na vida de Ruth, o Senhor está mudando cada aspecto da nossa vida, nos levando a ter prosperidade. E prosperidade bíblica é progresso, é avanço, é irmos de um nível para outro, é irmos de um estado para outro. E o Senhor está nos levando a este lugar, nos tirando da escassez, nos tirando da falta, nos tirando, meu Deus, da infertilidade, nos levando, meu Deus, ao crescimento, à multiplicação, paz e prosperidade. O Senhor está nos abençoando esta noite, porque estamos plantando boas sementes, e essas boas sementes eclodem e geram uma colheita sobrenatural em cada aspecto da nossa vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque ao Senhor a nos resgatar, o Senhor nos deu também todas as riquezas em Cristo. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Todas as riquezas em glória em Cristo Jesus nos pertencem porque fomos comprados, nos tornamos teus filhos, tuas filhas, somos da família de Deus, somos da tua família, desfrutamos de grande paz, desfrutamos de grande prosperidade, de graça, de favor e justiça. Estamos vivendo como Ruth, que sai de um estágio de escassez, de infertilidade, falta de filhos, de tristeza, de solidão, e vamos para um outro nível de vida. Nós temos amigos, temos irmãos, temos igreja, temos, meu Deus, a família da fé, temos a família de Deus. Nunca estamos sozinhos, nós estamos contigo, com teu Espírito que habita em nós. Nós temos grande paz, Senhor, em Ti. Te agradecemos, te damos toda a honra e toda a glória por esta palavra. Obrigado, porque vemos na vida de Ruth o Salmo 1 se cumprir, para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Alguém pode dizer aleluia? Aplauda forte ao Senhor. Aplauda forte a Jesus, a Ele a glória. Amém. Glória a Deus. Enquanto louvamos ao Senhor, vamos entregar nossos dízimos e ofertas. Vamos plantar sementes. Lembre, a semente é que profetiza ou anuncia a colheita. Se queremos ter colheita, precisamos plantar primeiro. Então vamos fazer um bom plantio esta noite. Se você deseja entregar a sua oferta pela maquineta, está lá atrás. Nos envelopes nós temos o QR Code. Mas toda igreja, plante semente. Olha a riqueza que você recebeu hoje aqui. Vamos te selar, que vamos prosperar em tudo que fazemos, em nome de Jesus. Aleluia. As coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para
uma vez, todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Querido Senhor, nós te agradecemos por esta noite tão maravilhosa na tua presença. Nunca perdemos nada em estarmos diante de ti. Somos sempre enriquecidos, somos sempre agraciados, somos sempre abençoados. Obrigado, meu Deus, pelas boas sementes plantadas no solo do teu reino. Boas sementes que caem e, meu Deus, essas sementes vão eclodir, vão germinar, vão crescer, vão se tornar árvores frondosas e vão gerar uma colheita sobrenatural. Declaramos, meu Deus, que ninguém sentirá falta de nada. Todos serão providos de forma sobrenatural. Tudo que necessitam terão para si. E como foi na vida de Ruth, que teve pão e água, gerado gratuitamente, gerado de forma graciosa, o Senhor vai gerar tudo o que precisamos com tua graça, vai produzir para as nossas vidas. O Senhor vai abençoar a obra das nossas mãos e teremos para nós e para abençoar outros, como Ruth abençoou Noemi, para a glória do teu nome, Jesus. Declaramos tua paz e prosperidade em teu nome. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos aplaudir forte a Jesus. A Ele seja a glória. A Ele a glória. Amém. Amém. Quantos foram abençoados essa noite? Amém. Então, nós vamos voltar a nos encontrar no domingo, às 9 da manhã. Para você que está recebendo pela transmissão, pega a mão do seu marido, da sua esposa, seus filhos e vem para a igreja. Domingo é dia do Senhor, é dia de você estar na casa de Deus. Que sua família possa estar aqui para receber uma palavra de fé, uma palavra de vida. Esta é a palavra da fé que pregamos. É a palavra que está perto da sua boca e perto do seu coração. E a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Que Deus abençoe sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. Levante suas mãos. Que o amor de Deus, o nosso querido Pai, e a graça de Jesus, seu lindo Filho, e a comunhão do Espírito Santo, esteja hoje com a sua vida, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Um beijo no coração e jamais esqueça que a graça esteja com você. Nos vemos domingo às 9 da manhã.